Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, como é bom louvar o Senhor juntamente com os irmãos, né? E eu já me sinto aqui em casa, viu, pastor Alex? Amém. Pastor Jair. Já acertei o caminho, né? Embora a gente tenha, assim, na terça-feira a gente foi ali para uma congregação que eu participei lá em Parque Verde, Serra Verde, né? Me deleitei na presença do Senhor pela congregação que o Senhor proporcionou ali para os servos dele. Para quem fazia culto debaixo de uma árvore, meu irmão, é uma grande vitória. E eu pude me alegrar ali com os irmãos na terça-feira. Então eu louvo a Deus por isso. E juntamente aqui com os irmãos, o Senhor também fez arder meu coração para hoje estar mais uma vez aqui louvando e engrandecendo o santo nome do Senhor. Amém? Amém. Eu quero também louvar a Deus ali por aquele trabalho que foi realizado na casa da irmã Zulimar. Foi uma bênção, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nos reunimos ali e a palavra do Senhor diz que quando o povo de Deus se reúne tem salmo, tem cânticos, né? Glorificamos o nome do Senhor. Aleluia. Trabalho sob a direção do pastor Jair, e que também nos deu a oportunidade. Fiquei muito feliz que pude compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Amados, sem perda de tempo, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia, Jesus. Também louvo a Deus pela vida, né, de Raquel e Rebeca, que estavam lá juntos. Se eu não tivesse lá, a palavra já estava destinada para Rebeca, que já estava com a palavra na agulha para ministrar a palavra. Eu louvo a Deus por isso, viu? Porque é difícil encontrar jovens que se dispõem a fazer a obra do Senhor. Que Deus continue abençoando sua família, viu, pastor? Amém. Para que continue com essa visão, todo mundo integrado na obra. Isso aí, meu irmão, é para glorificar o nome do Senhor. Porque existe uma carência muito grande de famílias que estão ali totalmente integradas na obra. Muitas vezes você vê quando um está na obra, o outro não está, ou os pais estão e os filhos não. Então que o Senhor continue abençoando e guardando a sua família, para que esteja todo mundo comprometido com a obra, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, segundo a Samuel, capítulo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Então, no capítulo 9, trata aqui da bondade mostrada por Davi para com a casa, né, de Saul, com a casa de Jonatas. Então, os primeiros versículos diz assim, capítulo 9, partindo do versículo 1, diz: Disse Davi: há ainda alguém que tenha restado da casa de Saul, para que eu lhe faça beneficência por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? Ele respondeu: Teu servo. Disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus para com ele? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou-lhe o rei: Onde está? Ziba respondeu-lhe: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Chegando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, à presença de Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele respondeu: Aqui está teu servo.
Disse-lhe Davi: não temas, porque por certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jônatan, teu pai, e restituirei a ti todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: dei tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa ao filho do teu senhor. Trabalharás para ele, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e colherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, ordena, assim fará teu servo. Disse o rei: Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porque de contínuo comia à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Inclina a vossa cabeça. O pastor Jair já fez uma oração, mas eu gostaria também de orar para que o Senhor, nesse momento, tome, nesse momento não, continue a tomar a primazia nesse momento. Aleluia. E que aprove o Senhor falar aos corações dos servos dele que aqui se encontra, e faça segundo a vontade do Senhor. Amém, amado? Aleluia, Jesus. Deus amado, Deus querido, mais uma vez nos colocamos em tua santa e gloriosa presença, Senhor. E te pedimos, Pai, a tua direção, a tua graça, a tua unção, meu Pai. Meu Deus, que da minha boca não saia palavra de engano nem mentira, Pai, mas que eu possa pregar a reta palavra do Senhor. Que o Senhor, meu Pai amado, me dê habilidade para manejar a tua palavra conforme a tua vontade, Pai. Deus, aqui nesta noite, Pai, os teus servos vieram, Senhor. Eu não sei com qual propósito, tu sabes, meu Pai. Porque tu és um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Mas eu quero te pedir, Senhor, responde o clamor do teu filho, Pai. Ouve o clamor do teu filho, Pai. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, como instrumento em tuas mãos, Senhor. E que não eu, Pai, mas o teu Santo Espírito, Pai, possa bradar aos corações dos teus filhos nessa noite, Pai. Que cativeiro seja mudado, que barreira caiam por terra, que o teu nome seja glorificado mais uma vez aqui neste lugar, e que o grande aqui, meu Pai, é o Senhor, que eu venha diminuir, o Senhor cresça, Pai. Aleluia. Meu Senhor da glória, usa a minha mente, o meu coração, Senhor. Me dá a sequência desta pregação, conforme a tua vontade, conforme aquilo que o Senhor preparou aqui nessa noite, Pai. O povo é teu, a palavra é tua, o vaso é teu, Senhor. Usa como te apraz, meu Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra conhecida. Por certo, os irmãos já viram alguma pregação falando sobre Mefibosete, sobre essa passagem com o rei Davi. Muitos pregam, né? Que você vai comer na mesa do rei, a gente tem música, tem hinos, mas o Senhor, aprova o Senhor falar de outra maneira essa noite, essa palavra, né? E eu me coloco aqui na posição, pela misericórdia do Senhor, porque sou pó, cinza, sujeito a falha, que os irmãos não olhem para o pregador, mas que olhem para o autor e consumador da nossa fé, que esteja em seu lugar dizendo: Deus, usa o teu servo e fala comigo. Deus, confirma esta palavra, Senhor. Que vamos criar essa atmosfera celestial aqui na terra, para que o Senhor venha bradar em nosso meio aqui nessa noite. Amém, amados? Então vamos ficar ligados. Então, amados,
essa palavra, antes de falar nessa palavra, antes de pregar esse texto propriamente dito, eu queria lembrar para os irmãos que há um certo tempo atrás, quando Davi já havia sido ungido rei sobre Israel, o Senhor já havia ordenado a Samuel que derramasse o azeite, derramasse o óleo e separasse Davi, que era um homem segundo o seu coração, que é um homem que o Senhor falou, disse, achei um homem segundo o meu coração. Então, como é que está o vaso de azeite, Samuel? Desce lá à casa de Jessé e separa Davi para essa obra, unge Davi. De forma que Samuel tanto temeu e disse, Senhor, se eu for fazer isso, o rei Saul, que é o rei em exercício, ele vai mandar me matar, vai mandar me trucidar vivo, porque ele é o rei. O Senhor disse, olha, pega um novilho, vai, pega a botija de azeite e faz como eu te mostrarei. E assim Samuel foi, Davi foi ungido rei, né? Os irmãos conhecem a história, o foco não está nessa parte, mas eu queria lembrar isso. E daí para frente, Davi começou a guerrear as guerras de Saul, né? Que matou o gigante Golias, né? Que tinha ido visitar os irmãos na frente da peleja, e ali enfrentou aquele desafio, os irmãos conhecem, matou o gigante, e logo se tornou conhecido e ficou à frente como um dos generais do exército de Saul, guerreando as guerras do Senhor, né? Ali abaixo de Saul. E nessa situação, amados, Deus foi exaltando sobremaneira Davi, que Davi chegou a um certo momento que ele chegou a despertar a ira, a inveja do rei Saul, porque quando Davi via as pelejas que voltava e Deus era com ele, e um certo grupo de mulheres, um certo dia, chegou e disse, olha, Saul matou milhares, e Davi 10 milhares, algo desse tipo. E ali despertou a ira, né, a inveja de Saul, de modo que ele se constituiu inimigo de Davi sem causa. Não havia pecado em Davi, não havia nenhuma mácula, um homem sério, um homem que respeitava o rei em exercício, não tinha por usurpação tomar a coroa do rei, estava esperando que esse negócio desenrolasse da parte de Deus, que o havia ungido, levantado o rei sobre Israel, mas havia um rei em exercício. Então isso aconteceu. Mas Davi também achou graça aos olhos de alguns, como o do Jonatas, que também era um dos capitães de guerra lá de Saul, filho de Saul, primogênito, que a Bíblia diz que quando Jonatas viu Davi, diz que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, de modo que havia uma comunhão muito grande, um respeito, algo lindo diante de Deus, algo raro até nos dias de hoje, irmão. Você vê as pessoas assim andando no ministério em comunhão, é algo tremendo, mas que Deus proporciona, como tem proporcionado aí o pastor Alex, o pastor Jair, nessa comunhão, e Deus tem assim abençoado. Mas eu quero dizer aos irmãos que Jonatas e Davi, eles fizeram uma aliança, né? Tamanha era a comunhão que disseram, não, vamos fazer uma aliança. Olha, está em 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 20, que ele diz assim, olha, vamos fazer uma aliança diante do Senhor. Que essa aliança, ela se estenda aos nossos familiares. Né? Se um de nós vier a perecer primeiro, que o outro cuide da família daquele que pereceu. E fez essa aliança diante do Senhor e Deus se agradou. E os anos se passaram. Depois desse momento, eu creio que mais uns 12 anos, né? Segundo historiadores, se passaram aí, desse momento em que eles fizeram aliança. Davi continuou a ser perseguido por Saul durante anos, mas a comunhão que Jonatas tinha com ele estava mantida, de modo que Jonatas até correu o risco de perder a própria vida pelo próprio pai, que tentou contra a vida dele, por conta dessa comunhão dele com Davi.
achando que ele era um traidor para o reino. E Jonatas confirmou essa aliança com Davi. Mas quando foi um determinado momento, Davi partiu para um lado, porque estava sendo muito perseguido, de modo que pediu até asilo lá junto aos filisteus, deixou os pais dele no outro país, para que fossem guardados, porque Saul não estava só à procura dele, poderia também querer matar toda a casa, como assim matou todo aquele sacerdote, porque entregou a espada de Golias a Davi, entregou pães e profetizou para Davi. Então Davi muito temeu, levou a sua família e deixou os seus pais sob os cuidados de determinado rei. E também pediu asilo político aos filisteus. Tamanha era a comunhão que tinha com Deus, até no exército dos inimigos ele encontrava guarida. E foi lá e Deus o exaltou, e ele pelejava as guerras dos filisteus, e Deus honrava de tal maneira. Meus amados, eu quero dizer que é assim quando a gente está passando por luta, mas quando a nossa confiança está fundamentada naquele que é o autor e consumador da nossa fé, até no meio dos inimigos a gente acha guarida, mano. Até no meio dos inimigos a gente é acolhido. É o poder de Deus em nossas vidas. Então assim foi com Davi. E aí o tempo passou. E Davi se encontrava na caverna de Adulão. De tanto passar de um lado para outro, fugindo de Saul, agora estava na caverna de Adulão. E teve duas situações que Davi poderia ter muito bem tirado a vida de Saul, porque Deus o tinha entregado em suas mãos. Mas ele, em toda obediência, em toda prudência, porque a Bíblia diz que onde Davi andava, ele se colocava com prudência. Ele entrava e saía com prudência, coisa que nós devemos seguir, meus amados. E devemos estar atentos para nos conduzirmos com prudência onde quer que estejamos. Então, Davi estava na caverna de Adulão, perseguido, humilhado, mesmo tendo sido ungido rei. E se juntaram a ele uns 400 homens, já falamos aqui, de homens de pessoas desgostosas, à margem das sociedades, endividados. Os irmãos dele também tiveram lá, se juntaram a ele. E ali, Davi foi separado, foi ungido pelos anciãos de Israel. Foi levantado o rei naquela situação. Foi levantado o rei e agora estava reinando sobre Judá. Primeiramente sobre Judá e depois sobre todo Israel. Enquanto ele reinava sobre Judá, ele se lembrou dessa aliança que ele fez com Jonatas. E a essa altura, amados, Jonatas e Saul já tinham descido à sepultura. Numa peleja contra os filisteus, caíram no campo de batalha. E Davi, caíram no campo de batalha. E os filisteus foram agora ao encontro do arraial do povo de Israel, para assim saquear, né, matar os descendentes do rei, para que ninguém quisesse depois requerer o reinado que fora tomado em guerra. E também saquear o acampamento. E quando ocorria essa situação de eles se dirigirem lá, os filisteus, para o acampamento de Israel, estava lá no acampamento uma criança de mais ou menos 5 anos, por nome Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Mefibosete, naquela fuga que ele teve, melhor dizendo, a ama dele, a mulher que cuidava dele, no momento da fuga, ela se descuidou e caiu. E um carro passou por cima dos pés de Mefibosete, de modo que ele ficou aleijado de ambos os pés. É por isso que a Bíblia narra que ele era aleijado de ambos os pés. Mas há um propósito para isso. E assim, ele se encontrava agora, mesmo nessa situação, eles conseguiram fugir e foram para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa
terra de esquecimento, terra de dor, terra de vergonha, terra de perdedores. Eu costumo falar que era um local tão isolado, Lodebar, que o jovem de hoje não se adaptaria se tivesse de ser conduzido para Lodebar, porque lá não tem Wi-Fi. O jovem não iria se adaptar. Não tem shopping, não tem Wi-Fi, não tem Facebook, não tem nada disso. Então era a cidade, imagina os irmãos, a desolação que era Lodebar. O próprio nome revela essa desolação. Mas quando você vai para os históricos antigos, e você procura saber na etimologia da palavra o que significa Lodebar, Lodebar significa o seguinte: Ló significa não, Debar significa falar, cantar, pregar, louvar, requerer, reivindicar, é o que significa Debar. Então, quando você junta essas duas palavrinhas, você entende o que estava acontecendo com Mefibosete. Significa dizer, não cante, não pregue, não louve, não requeira, não reivindique. Cala a tua boca! Você não tem direito a nada. Fica do jeito que está. Essa terra é terra de esquecimento e terra de dor. O que quer você falando? Você era, com as minhas palavras, você era príncipe lá no arraial de Israel, na terra de Canaã. Mas aqui, tu é escravo. Você era príncipe no reinado do teu pai, do teu avô Jonatas. Aqui você mora na casa de Maqui, filho de Amiel. E você não tem nenhum atributo, nenhuma divisa. Eu imagino me colocando no lugar de Mefibosete, qual era a condição que Mefibosete se encontrava naquela terra de esquecimento e dor. Eu imagino o escárnio, a chacota, a perseguição que ele não sofria ali. Quando um dizia, olha, você não é príncipe, ou outro chegava e dizia, olha, levanta e faz reverência, porque lá veio o príncipe, neto de Saul. E ele estava totalmente envergonhado, desolado, esquecido. Estava no cativeiro, mano. Verdadeiramente falando. Mas havia um propósito de Deus para que tudo isso acontecesse. Para mudar o cativeiro de Mefibosete e o exaltar novamente sobre a face da terra. Aquela criança que caíra, que fora aleijada de ambos os pés, que se encontrava agora numa terra desolada, esquecido, servindo de escárnio, servindo de zombaria para muitos, Deus tinha um propósito para mudar o cativeiro de Mefibosete. E aprove o Senhor me usar nessa noite para desenrolar esse manto, para vocês entenderem o que Deus quer falar através dessa palavra. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Amados, o rei Davi agora, ele se encontrava no seu palácio e ele lembrava daquela aliança que havia feito com Jonathan lá 12 anos atrás, quando ele tinha sido ungido, mas ainda não tinha tomado posse, da cadeira real, da sua coroa. E ele se lembrava dessa aliança que fez com Jonatas. E ele dizia, porventura, alguém da casa de Saul, da descendência de Saul, da casa de Jonatas, para que eu use de beneficência por amor a Jonatas, por amor a Jonatas. E os conselheiros dele olhavam um para os outros e quem sabe diziam, rapaz, quem é que a gente vai achar da descendência de Saul? Quem é que pode nos dar a informação essa noite? E foram consultar as pessoas, não tinham resposta no momento, e voltaram depois, é o que eu posso
conjecturar e disseram: olha, rei, encontramos um aqui que é servo de Saul, cujo nome é Ziba. Ele disse: então faz entrar Ziba à minha presença. E assim conduziram Ziba à presença do rei. O rei disse: tu és Ziba? Ele disse: teu servo. Disse: olha, Ziba, existe alguém da casa, da descendência de Saul, da casa de Jonatas, para que eu use de beneficência por amor a Jonatas? Ziba disse: olha, rei, existe um filho de Jonatas, cujo nome é Mefibosete, e é aleijado de ambos os pés. Ziba não tinha que falar essas coisas. Bastava ele dizer: existe um que é filho de Jonatas, da descendência de Saul, filho de Jonatas, que mora em Lodebar. Mas depreciou a imagem de Mefibosete. Mas foi colocado não por acaso essa palavra aí. Existe um propósito. Por certo, quem sabe ele não colocou em seu coração: olha, eu estou diante do rei, como Ziba era trapaceiro, o rei ainda não sabia disso. Disse: olha, se eu tiver a oportunidade, eu vou indicar um dos meus escolhidos, quem sabe um filho meu, um parente ou alguém que eu gosto, e vou fazer a média com alguém. Então eu vou dizer para o rei: rei, olha, eu acho que você não vai se interessar pelo moço que tem lá, não. Ele é príncipe, mas ele é aleijado de ambos os pés. E você sabe, rei, isso eu estou falando com minhas palavras, um homem aleijado de ambos os pés, como é que ele vai sair à frente do teu exército? Como é que ele vai puxar a espada? Não pode nem ser um arqueiro. Não tem equilíbrio, rei. Não pode correr, é inútil. Imagine uma pessoa nessa situação, naquela época, em Israel, onde não havia facilidade alguma, onde não havia nenhum programa do governo de acessibilidade, onde não havia nenhum programa de pessoas com deficiência ou pessoas especiais, não havia isso. Isso nos dias de hoje. Mas então uma pessoa daquela, ele servia, como muitos servia lá, como o cego de Jericó, que recebia uma capa da Babilônia para pedir esmola, ou ficava mais da sociedade, ou servia de escárnio. Para muitos, não tinha emprego, não tinha oportunidades. Era a situação que se encontrava Mefibosete. Aí o rei disse: olha, Ziba, então vai buscá-lo. Ele está na casa de Maqui. Maqui foi uma das pessoas que ajudou muito a Davi nesse momento deu guarida a Davi nessas fugas. E era um homem bem sucedido, mas se encontrava em Lodebar. Era de uma linhagem que tinha uma certa posição dentro de Israel. Então, Deus é tão poderoso e tão fiel que levou Mefibosete para uma terra de esquecimento. Quem sabe para protegê-lo, quem sabe para mantê-lo em vida para um propósito. E eu creio assim. Verdade. E honrou naquele lugar. Ele foi para a casa de Maqui, filho de Amiel. Era um homem que honrou Davi na sua trajetória, nas suas andanças, como Abigail, que também deu guarita, e como outros que serviu a Davi. E aí o rei mandou buscar. E agora imagine vocês a carruagem real entrando em Lodebar. Ó, chegou lá, está lá o portal do Lodebar, se é que tinha portal, escrito Lodebar. E a carruagem cruza e entra agora, vai lá para o centro da cidade, quem sabe parou perto do coreto, ou da prefeitura, lá de Lodebar, não sei. E aí as pessoas agora ficaram com os olhos atentos. Olha, a carruagem real, aqui em Lodebar, o que está acontecendo? Será que o rei agora vai saquear Lodebar? Será que nós estamos em falta de alguma coisa? E eu creio que nesse momento o coração de Mefibosete já estava ali, ó, aquecendo, já estava ali alegre e vendo aquela carruagem se aproximar e dizer: o meu Senhor se lembrou de mim nesse cativeiro. Glória a Deus, aleluia. E assim Mefibosete foi conduzido à presença do rei. E chegando à presença do rei, o rei disse: és tu, Mefibosete? Ele disse: teu servo, rei. E se inclinou e se humilhou na presença do rei. Dentro de uma tipologia bíblica, amados, o rei Davi, podemos dizer que ele representava o próprio Deus. Nessa passagem,
E Mefibosete, entenda que representa a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. E ali Mefibosete se inclinou perante o rei, porque ele conhecia a palavra. E quando a gente conhece a palavra, a gente se humilha para que Deus nos exalte. E o Senhor diz em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Aleluia. Amados, como é bom esperar o tempo oportuno de Deus Verdade, meu Deus. para ser exaltado. Oh, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Como é bom esperar o tempo de Deus para ser exaltado. Mefibosete poderia fazer algum tipo de campanha, fazer como Absalão, filho de Davi, isso é um evento bem mais adiante, que montou um exército e montou um general e deu teste ao rei, e o rei, para assim não matar o próprio filho, preferiu abandonar o palácio, levar suas esposas, levar os seus servos, sacerdote, e abandonar e sair peregrino. Mas não, Mefibosete não fez isso. Eu creio que Mefibosete nem andou falando de que linhagem ele era. Ele podia até correr risco de vida também. Mas agora a carruagem real ali entrava, meu amado, ali em Lodebar, terra de esquecimento, terra de dor. Estava ali Mefibosete sem direito a pregar, sem direito a falar, sem direito a reivindicar as terras do seu avô e os bens do seu pai, os tesouros que Saul e Jonathan deixaram para ele. Ele não pôde reivindicar. Estava esquecido. E quem sabe nessa noite tem alguém que se encontra uma Lodebar, nos dias de hoje, que se encontra num deserto, que se encontra esquecido. Quem sabe até dentro do seu próprio lar você não possa requerer as coisas que você tem se alegrado diante de Deus. Quem sabe você não possa abertamente dentro do seu lar glorificar o Senhor. Tem que fazer isso escondido no banheiro, ou no quintal, ou quando está aqui na igreja, porque lá em tua casa você não consegue fazer isso. Quem sabe você não tem servido de escárnio para muitos que têm dito: olha, você lembra o que você tinha no passado? Você participava da linhagem real, você lembra como era a sua família, seus bens, suas posses? Você perdeu tudo, e agora? Cadê o seu Deus? Quem sabe o inimigo não esteja te afrontando, falando dessa forma, achando que tudo já está acabado. Mas é nesse momento, amado, que nós depositamos a nossa confiança diante do Senhor. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que nós opera. Então assim estava Mefibosete diante do rei, se humilhando, e o rei disse: olha, Mefibosete, não temas, porque de certo usarei de beneficência com você, por amor do teu pai Jonatas. Louvado seja o santo nome do Senhor. E os irmãos observem que antes, algo importante que eu aprendo aqui nessa lição, eu gostaria de destacar, que antes de Davi fazer menção a Jonatas, ele fazia menção ao nome de Saul. Existe alguém da descendência de Saul, aí ele ia da casa de Jonatas para que eu use de beneficência. Amado, só um homem ungido pelo Senhor, com visão celestial, ele pode lembrar de um inimigo, como Davi lembrou, da descendência do inimigo, e não hesitou a falar o nome de Saul, e usar de beneficência para com a descendência do teu principal inimigo, que era o rei Saul, sem causa. E todas as vezes que Davi poderia ter tirado a vida de Saul, ele disse: longe de mim tocar a mão no ungido do Senhor. Então, isso é uma lição para nós nos dias de hoje. Quem sabe o irmãozinho pisa no calo nosso, quem sabe olha assim meio de lado, ou deixa de dar a paz do Senhor, ou deixa de ajudar de alguma forma, ou deixou de visitar, ou se encontra um pouco distante. Aí vai o povo agora olhando indiferente: não, fulano, eu estou em comunhão com ele, mas ele lá e eu cá. Não existe isso, amados.
comunhão é comunhão. Comunhão no partir do pão, no louvar o Senhor. É comunhão em todas as coisas que agrada o nosso Deus. E que o Senhor, Ele disse, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então, amados, Davi se lembrou primeiro de Jonas. Mas voltando, agora está lá Mefibosete diante do rei, se humilhando, e disse, rei, quem é teu servo, rei? Para assim achar graça diante do rei. Olha, rei, eu não passo de um cão morto. Imagine como se encontrava a autoestima de Mefibosete. Um pouco abaixo do solado do sapato. Autoestima totalmente lá embaixo. Se sentia como derrotado, como zero à esquerda, e dizia, quem sou eu, rei? Para achar graça diante do ungido do Senhor. Eu não passo de um cão morto. Foram as palavras de Mefibosete. E Davi disse, olha, Mefibosete, não temas, porque de certo usarei de benevolência para contigo, por amor ao teu pai Jonatas. Amados, cheguei até aqui para assim falar aos irmãos, contextualizar sobre essa palavra e para analisarmos 3 coisas importantes. 3 lições que eu posso aprender juntamente com os irmãos nessa passagem de Mefibosete, do rei Davi, de Ziba. 3 coisas importantes que um crente não pode esquecer. Principalmente quando ele se encontra em Lodebar. Quando ele se encontra na caverna de Adulão. Quando ele se encontra no deserto. Em meio às perseguições. Em meio à desolação. Quem sabe algumas tribulações têm se levantado. Quem sabe você chora, clama por uma bênção. E essa bênção ainda não chegou. Quem sabe você acha que Deus se esqueceu de você. O Senhor me usa aqui nessa noite para falar 3 coisas importantes que não podemos esquecer nessa lição. E a primeira coisa, amados, é que, como já foi dito, que o rei Davi, dentro de uma tipologia bíblica, ele representava o próprio Deus. Deus se lembrando do seu povo. E a primeira lição importante que a gente pode extrair dessa lição é que Deus não se esquece da aliança que Ele fez com o seu povo. Glória a Deus. Se você crê que as promessas que Deus fez com você estão de pé e que o Senhor se lembra e renova essa aliança dessa noite, levanta essa mão e fecha a tua mão e toma posse aí, porque Deus está renovando a aliança que fez contigo. As promessas que o Senhor fez sobre a tua e sobre a minha vida estão de pé, estão firmes, Glória a Deus. estão patentes diante dos olhos daquele com quem haveremos de tratar. Assim como o rei Davi se lembrou de Mefibosete 12 anos depois daquela aliança que fizeram com Jonatas, assim é o nosso Deus. Ele se lembra da aliança que ele fez com o seu povo. E ele diz, pode uma mãe esquecer-se de um filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do fruto do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, diz o Senhor para você essa noite, não me esquecerei de ti. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Por que não falarmos do cativeiro de Ana, que Deus se lembrou, sofrendo perseguições daquela perseguidora chamada Penina, que era uma das esposas, uma das mulheres do seu marido. E Ana clamava ao Senhor. Foi até passada por, interpretada mal, pelo sacerdote Eli, que disse, mulher, a essa hora do dia já se encontram embriagadas.
E ela disse, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Mas Deus se lembrou e mudou o cativeiro de Ana. Tanto é que eu estou pregando aqui no livro de 2 Samuel, profeta Samuel, filho de Ana, que era estéril, e lembre o que representava a mulher estéril naquela época, em Israel. Representava vergonha, representava que era uma mulher que não se destacava na sociedade, porque não podia ter filho, não podia dar filhos a seu esposo. Se no dia de hoje já é estreito, imagina naquela época em Israel. E ela pedia ao Senhor um varão. Pedia um filho, e se fosse um varão, que ela o dedicaria ao Senhor por todos os dias de sua vida. Olha o que aconteceu com Ana. Deus honrou e se lembrou de Ana, que se encontrava lá na Lodebar dela. Estava na Lodebar, como Mefibosete estava num lugar de vergonha, o opróbrio de Ana, porque não podia ter filho. E o Senhor honrou Ana. E nós não somos diferentes de Ana. O Deus que abençoou Ana é o Deus que se encontra aqui no meio da congregação. E Ele está presente aqui nesse arraial para te entregar a vitória, para confirmar a bênção sobre a tua e sobre a minha vida. Se você crê, dê glória a Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Por que não se lembrar, amados, do cativeiro de Daniel na cova dos leões? Por que não nos lembrarmos do cativeiro de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais? Por que não se lembrar de Ruth, que havia perdido o esposo e não havia mais remidor em Israel, e Deus suscitou um esposo para ela, pela fidelidade dela? Não abandonou a sua sogra e disse, olha, onde você for, tua terra é minha terra, o seu povo é o meu povo. Se manteve fiel na posição, não perdeu a visão. Deus mudou o cativeiro de Ruth. Por que não se lembrar de Esther? Foi separada para a rainha, no lugar de Vasti. Por que não nos lembrarmos dessa noite de tantos profetas que passaram por cativeiro? Como Jeremias, que foi preso na cisterna. Como José, que foi lançado na cisterna. Depois foi lançado no calabouço, no presídio. Depois Deus o exaltou e colocou como governador sobre o Egito. Meu amado, minha amada, nós não somos diferentes do povo que adorava o Senhor naquela época. A Bíblia diz que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, às mesmas limitações que nós temos. Como era o caso do profeta Elias, né? Que a Bíblia diz que era sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. E Deus honrou poderosamente esses homens. Então, o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. E Ele está dizendo para você através dessa palavra: eu me lembro das promessas que fiz contigo. As promessas que eu fiz com você estão de pé e se cumprirão. Basta tão somente que você não perca a visão, que você fique no centro da vontade de Deus, na posição, em obediência, esperando que Deus se resgate de Lodebar. Eu não sei a Lodebar que você se encontra nessa noite, a terra de esquecimento, terra de dor, onde você não pode requerer, não pode louvar, não pode clamar, não pode pregar, não pode expressar os seus sentimentos. Eu não sei a Lodebar que você se encontra. Eu só sei que o meu Deus, o nosso Deus, é poderoso para resgatar de Lodebar, para mudar cativeiro, para transformar a vida, para abrir portas onde não tem parede. Glória a Deus. É o Deus que criou aquele povo no deserto e proveu todos os recursos. Aleluia. O segundo ponto, a segunda lição que nós podemos aprender, amados, aqui nessa passagem, Glória a Deus.
é que nosso Deus é um Deus de restituição. É um Deus que restitui aquilo que foi perdido. Glória a Deus. O texto narra aqui que Mefibosete se encontrava em Lodebar, num lugar que é a terra de esquecimento e dor, o que significa dizer que as terras do seu avô, as posses, o tesouro dos seus pais, tudo foi saqueado pelos filisteus e por o povo daquela região, de modo que ele não pôde usufruir daquilo que lhe era de direito. Quem sabe nessa noite nós nos encontramos, muitos de nós, quem sabe não nos encontramos nessa situação, sem poder requerer aquilo que nos é de direito, sem poder usufruir daquilo que o Senhor nos deu. Quem sabe no inimigo já ter roubado a paz, já ter roubado posses, emprego. Quem sabe? E nós estejamos clamando pela restituição do Senhor. E o nosso Deus é o Deus que restitui É verdade. tudo aquilo que se havia perdido. Foi o Deus que tirou Israel do Egito com mão forte e entregou a terra, a região de Canaã. Disse: a terra é tua. O lugar onde pisares a planta do teu pé, a terra é tua. Glória a Deus. Então, amados, Deus, se você crê que o nosso Deus é um Deus de restituição, amado, levanta a tua mão aí mais uma vez, não se cansa não, amado. É pela fé esse negócio. Levanta a mão santa e vai requerindo aí da parte de Deus, porque nesta noite o Senhor está falando que se lembra das promessas e que restitui aquilo que se havia perdido. Toma posse, fecha a mão aí, amado. Toma posse da restituição do Senhor nessa noite. E o rei Davi disse: olha, Mefibosete, não temas, porque de certo usarei de beneficência para contigo, e te devolverei as terras e os tesouros dos seus pais, do seu avô que se havia roubado. E assim restituiu. A terceira coisa, amados, que o Senhor, a terceira lição que podemos extrair, que podemos aprender nessa palavra, é que o nosso Deus, Ele é o Deus que nos exalta na presença dos nossos inimigos. Glória a Deus. O próprio salmista diz: prepara-me uma mesa perante os meus adversários. Amados, teu adversário pode estar zombando, pode estar dizendo: olha aí, olha como era antes, olha como está agora. Aí, isso aí, isso é pecado, olha, tá vendo isso aí? Olha? Isso aí é porque não tem Deus na vida. Isso aí, olha, anda com capa de crente, mas olha aí como está a situação. Anda ali julgando, anda te avaliando conforme as aparências, porque não conhece o Deus que nós servimos. Aleluia. É o Deus que mudou o Glória a cativeiro Deus. de Mefibosete e está mudando o cativeiro aqui nessa noite para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Eu não sei qual é o teu cativeiro, amado. E Ele é o Deus que nos exalta na presença dos nossos inimigos. E aí o Senhor já colocou no coração de Davi e disse: olha, Ziba, você lavrará a terra para que o teu Senhor Glória a Deus. tenha pão sobre a mesa para comer. E Mefibosete de contínuo comerá pão na minha mesa, como um dos meus filhos. Amado, sabe o que é isso? Ser restituído ao posto de príncipe de Israel. Aleluia. Um dos filhos do rei, comendo na mesa do rei. Amados, eu não sei o cativeiro, o deserto que tu anda, mas o Senhor fala que hoje você vai ser convidado Aleluia. para comer na mesa do rei. Glória a Deus. Significa dizer que Deus vai te exaltar no teu cativeiro. As pessoas não vão entender. O teu inimigo vai ficar perturbado. Como Ziba, que tentou trapacear e disse: olha, rei, tem um que se chama Mefibosete, é filho de Jonathan,
mas é aleijado de ambos os pés. Tinha ele que falar que era aleijado. Tinha ele que tentar alguma trapaça em seu coração. Então eu o coloco como inimigo de Mefibosete. E que Deus o exaltou na presença dos seus inimigos. Aleluia. E ali o rei dizia: olha Ziba, tu vais servir agora Mefibosete. Você, seus filhos e seus servos. A Bíblia diz que o Ziba tinha uns 15 filhos e vários servos. Vocês vão servir, vão lavrar a terra para que haja pão na mesa do teu Senhor. E Mefibosete, que outrora era zombado, quem sabe lá em Mefibosete os inimigos dele diziam, lá em Lodebar os inimigos dele diziam: cadê? Você não é príncipe, você não é da linhagem de Saul, e você agora está aqui esquecido, numa terra desolada de esquecimento e dor. Cadê o teu principado? Cadê a tua linhagem real? E agora estava Mefibosete na presença do rei Davi e na presença de Ziba, e sendo exaltado, Ziba representando todos os inimigos dele, sendo exaltado, uma mesa estava sendo preparada para a exaltação de Mefibosete da parte de Deus. Quando se fala em mesa, se fala em status, em destaque, em exaltação da parte de Deus. Então, amados, não é diferente conosco aqui nessa noite. O Deus que mudou o cativeiro de Mefibosete é o Deus que está aqui para nos abençoar. E Ele se lembra da promessa, da aliança que Ele faz com o seu povo. Ele não está com os ouvidos agravados para que não ouça o clamor do seu povo. E não a sua mão está encolhida para que não salve. Oh, aleluia! Meu Deus. É o mesmo Deus da restituição Glória a Deus. que está aqui essa noite. Oh, Deus, eu te adoro. E é o mesmo Deus que vai te exaltar na presença dos seus inimigos, para que o diabo, os seus demônios e o inferno seja derrotado e saiba que você é escolhido do Senhor e que Deus te chamou como cabeça e não como cauda. Glória a Deus. Te chamou para você marchar na terra como vitorioso e como vitoriosa e não como perdedor. É o Deus que nós pregamos aqui essa noite, irmão. É, Jesus. Oh, meu Senhor da glória, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação seja para o nosso Deus. Amém, Jesus. E se há alguém aqui em nosso meio, aqui nessa noite, amados, que ainda não conhece, não fez uma aliança com esse Deus, que se lembra do seu povo, que restitui e que nos exalta na presença dos nossos inimigos, a oportunidade está franqueada para que você venha fazer essa aliança, Aleluia. para que você venha conhecer o poder do Deus que nós servimos. Não importa o cativeiro que você se encontra, não importa se lhe jogaram lá em Lodebar, se você está numa terra de esquecimento, uma terra de desolação, terra de dor. Não importa se você não está podendo nesse momento requerer tudo aquilo que lhe é de direito. Não importa se você ainda não está podendo sentar na mesa juntamente com os filhos do rei. Há uma promessa da parte de Deus para tu e para a minha vida. Glória a Deus. Promessa da parte de Deus, que Ele se lembra, que Ele restitui e que Ele nos exalta na presença dos nossos inimigos. E o nosso Senhor, Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É o mesmo Jesus que verteu seu sangue na cruz do Calvário, que cravou a cédula de acusação contra a tua e contra a minha vida na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, para que um dia estejamos na boda do Cordeiro, sentando na mesa juntamente com Jesus Cristo, Aleluia. na presença dos anjos e dos seres celestiais, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É o mesmo Deus.
que diz assim: aquele que vir a mim, de maneira alguma o lançarei fora. É o mesmo que falou, através da sua palavra: venha como estiver. Não importa se você está em Lodebar, não importa se você está passando um momento de vergonha, de dor, de desolação, de esquecimento. Não importa se você não tem mais o status que tinha na sociedade. Não importa se os teus inimigos estão fazendo pouco caso de ti. Importa que você esteja na presença desse Deus, com os teus olhos fitos no trono da graça, no autor e consumador da nossa fé. E ele diz: vinde a mim se você está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. É o mesmo que usou, é o mesmo Senhor que usou Paulo na palavra lá em Romanos 10, 9, e disse assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a vida eterna. Amados, o segredo é confessar e crer. É confessar e crer. Muitos a gente pergunta: você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Eu creio. Mas você já o confessou? Você já declarou diante de Deus dos homens que Ele é Senhor e Salvador das suas almas? Ah, eu faço isso todo dia. Amado, nós estamos falando de um ato diante do Senhor. Uma oportunidade para você dizer: eu o aceito. E isso tem que ser feito, conforme a palavra diz, diante de Deus e dos homens. Aleluia. E eu queria nessa noite chamar aqui, se tem alguém que ainda não fez essa aliança com Cristo. A porta da graça está aberta. Aleluia! Aleluia. Hoje Deus está mudando o cativeiro. Você pode glorificar o Senhor com as palmas, meu irmão. Uma alma está se rendendo ao Senhor. E a Bíblia diz que quando a alma aceita o Senhor, a festa nos céus, amado. Nesse momento os céus estão em festa. E a igreja também está. Se tem mais alguém, amados, até aqui nossa vizinhança que ouviu, está ao alcance desse aparelho, que quer se juntar a nós e fazer esta aliança, a porta da graça está aberta. Quem sabe você tem dito assim: olha, eu não vou lá, mas aqui em meu coração eu já o aceitei. Deus irá te contemplar na Lodebar que você se encontra, nessa terra de esquecimento e dor. Ainda que você não compareça aqui ao altar do Senhor, será alcançado por essa maravilhosa graça. Aleluia. Por esse favor imerecido. Louvado seja o santo nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, eu fico muito feliz, né, por uma bênção tamanha. A maior bênção que existe é a salvação de almas. E nós estamos com a alma aqui diante do Senhor. Eu quero perguntar, ainda com a permissão do nosso pastor Alex e pastor Jair, quero, assim que a nossa irmã Valdelice, me ajuda. Que a nossa irmã Valdelice, eu já vou te dar um abraço depois, mas eu queria que você, com a sua própria boca, confessasse diante de Deus e dos homens que o Senhor é Salvador da tua alma. Amém? Valdelice, diga assim: eu Valdelice, aceito o Senhor Jesus como meu único Salvador da minha alma. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lança o meu pecado no mar do esquecimento, escreve o meu nome no livro da vida, com o teu sangue, e faz de mim uma verdadeira adoradora para te adorar em espírito e em verdade. Oh, glória! Aleluia! Glorifica o Senhor, igreja! E desde já eu encerro aqui minha participação e devolvo o microfone ao pastor Alex.